Olá a todos, eu sou a Monique, coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Hospital do Coração de Campinas e especialista em cuidados paliativos. Vou estar passando para vocês esse protocolo de cuidados paliativos, que é um cuidado multidisciplinar. De antemão já aviso que ele é um protocolo bem extenso, então aqui a minha intenção não foi entrar em detalhes desse protocolo, mas passar uma visão geral para que posteriormente o coordenador responsável por cada profissão possa estar repassando para vocês o protocolo e a ação de cada profissional dentro do cuidado paliativo. Para começar, é importante a definição de cuidado paliativo, que a melhor delas, na minha opinião, é dada pela Organização Mundial de Saúde, que define cuidado paliativo sendo promovida por uma equipe multidisciplinar. Isso é a base do cuidado paliativo. Não tem como fazer o cuidado paliativo sendo um profissional só. Ela deve ser realizada, né, por vários profissionais com o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida do paciente. Um segundo detalhe importante sobre o cuidado paliativo é que o paciente nunca está sozinho, ele sempre vem acompanhado do seu familiar ou muitas vezes do seu cuidador. Então, ele também merece cuidado, né? Quem é o paciente em cuidado paliativo? É aquele que tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida. E nosso objetivo é prevenir e aliviar o sintoma, identificar precocemente, fazendo sempre uma avaliação e tratando a dor e qualquer outro sintoma, seja ele físico, social, psicológico ou espiritual. No cuidado paliativo, o paciente ele é visto de uma maneira holística, né? Não é só tratar das dores físicas, mas as dores de uma forma geral. Então, por que fazer esse protocolo em cuidado paliativo, né? Há hoje um novo perfil epidemiológico da população. Ela tem se tornado cada vez mais idosa. E com isso, vem as doenças crônico-degenerativas. Né? E esses idosos têm chegado cada vez mais nas unidades de terapia intensiva e merecem os nossos cuidados. Então, a nossa intenção é sempre reafirmar a vida no processo de morte desses pacientes. Qual é o objetivo? É estabelecer critério. Quem é o paciente que tem indicação de cuidado paliativo, segundo os estudos que existem hoje. Como avaliar esse paciente? Né? E ao avaliar, realizar todas as ações necessárias, garantindo sempre um cuidado individual e específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode ter dois pacientes na UTI que têm o mesmo diagnóstico de uma doença terminal e que estão em fase final de vida. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que são essas fases. Mas não é porque eles têm a mesma doença com o mesmo diagnóstico que eles vão reagir da mesma maneira na fase final da vida dele. O que nós temos que ter consciência é que cada um traz consigo a sua história, a sua bagagem. Então, cada um vai agir de uma maneira diferente diante da morte. Então, o que nós temos que ter é um olhar individual e específico para a necessidade de cada um desses pacientes. Um outro objetivo é garantir o direito a uma morte digna, né? Esse paciente ele precisa ter uma morte digna, ele precisa ter todo o alívio de sofrimento, de dor e de desconforto que ele possa ter naquele momento. Então, a pergunta, né? Como identificamos esse paciente? Né? Existe uma escala já validada, né? Que é a escala específica de cuidado paliativo, que é a Palliative Performance Scale, que ela vai nos auxiliar a tomar a decisão, né, identificar quem é aquele paciente que tem indicação de cuidado paliativo, ela nos ajuda a prever um prognóstico e determinar um diagnóstico de terminalidade para aquele paciente. Vou estar passando para vocês essa escala, né, ela varia de 0 a 100, sendo 0 morte e 100 a melhor performance que o paciente pode alcançar. Ela é dada em porcentagem. Quando se faz, né, a escala, quando se mede isso, e o paciente atinge uma pontuação de 50% ou menos na escala, ele já tem indicação de cuidados paliativos. Quem vai fazer a aplicação dessa escala na rotina nossa do dia a dia vai ser o fisioterapeuta durante a visita multi que acontece todas as manhãs na nossa unidade.
Daí vem a pergunta, né? Como estabelecer e classificar o paciente em cuidado paliativo? O que se tem em mente muitas vezes é que quando o paciente ele entra em cuidado paliativo, as pessoas acreditam que naquele momento vai acontecer a morte daquele paciente. Isso não é verdade. Por isso existe essa classificação que define as fases da doença, né? E ela nos ajuda a determinar o que pode, o que deve ser feito ou não para aquele paciente, determinando a fase que ele está. Aqui a gente tem que relembrar alguns conceitos, que são os conceitos bioéticos da justiça, da não maledicência, da beneficência e da autonomia do paciente, para conseguirmos determinar o tratamento que vai ser disposto para aquele paciente, né? A fase 1 é aquela fase em que a morte é pouco provável, né? Foi dado o diagnóstico, né, de uma doença terminal que está ameaçando a vida daquele paciente, mas ele está bem, ele está estável, né? Ele tem uma performance adequada, nada indica que aquele paciente vai morrer naquele momento. Então, todo o tratamento que é possível, o tratamento curativo é oferecido àquele paciente. Tudo que vai trazer benefício àquele paciente é oferecido. A fase 2 é a morte prevista para dias, semanas ou meses. Ou seja, ela acontece quando o tratamento em que o paciente é exposto, ele não está sendo eficaz, ele não está tendo aquela resposta que normalmente se espera. Nesse momento, deve ser medido o que vai ser feito de tratamento curativo, que realmente vai trazer benefício ao paciente, e o que já não vai gerar aquele benefício, ou vai trazer até um malefício e prejudicar o paciente. Então, isso deve ser pesado. Já a terceira fase é a morte prevista para horas ou dias, né? Que você vê que aquele paciente ele está realmente no processo, evoluindo para o processo final mesmo de vida, iniciando o processo de morte dele mesmo ativo, né? Nesse momento, toda terapia fútil ela deve ser retirada. Tudo aquilo que vai prejudicar, que vai levar a um aumento do sofrimento e que o desfecho final não vai ser alterado para aquele paciente, ela pode ser retirada, né? Aqui, como exemplo, as drogas vasoativas, né? Ou a diálise, né? Quando ela não vai estar trazendo mais benefício, vai estar somente prolongando o sofrimento do paciente, ou até mesmo a ventilação mecânica invasiva, né? Que a equipe pode decidir em reduzir os parâmetros, né, que esse paciente está, ou até mesmo, né, se discutido e optado por estubar esse paciente. Essa classificação nos ajuda a determinar, né, o tratamento que vai estar sendo feito para o paciente naquele momento. Acho que esses são os primeiros conceitos que são importantes estarem sendo passados. Eu agradeço a atenção e qualquer dúvida a gente está à disposição.